pessoal, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas para mais um programa aqui na nossa TV Revelare. Nós estamos começando mais um estudo da Revista Espírita, a Revista Espírita de julho, primeiro ano dessa revista, o número 7. Estamos agora examinando o Espírito Batedor de Berg-Zabern. É o terceiro artigo, nós já examinamos tanto o primeiro artigo quanto o segundo, verificamos que a fonte é uma brochura que Kardec tanto buscou, houve publicações em jornais, por volta do ano de 1852 o fato ocorrido, e o Kardec traz bastante informações, faz comentários a respeito desse espírito, né? Que num primeiro momento parecia que seria ali uma espécie de obsessor de uma criança. Teve ali nas publicações a menção que seria o espírito, que seria uma criança, a criança seria um menino, e que no outro artigo falava-se de menina e vice-versa. Então, agora nós vamos examinar o terceiro artigo. É bem interessante. Há uma relação entre o espírito e a própria criança. A criança foi examinada por médicos, foi retirada da casa, fizeram investigações no subsolo, derrubaram paredes e etc. Isso aconteceu num período de mais de 2 anos. E depois a criança ficou hospedada na casa de médico, que também verificou que não é uma criança louca, que ali havia fenômenos para além da compreensão científica, mas que não seria uma doença, não seria uma patologia. Hoje, então, a gente vai examinar o espírito batedor de Berg-Zabern no terceiro artigo, mas antes de passar a palavra para o Laurinho, quero esclarecer que a gente está gravando esse vídeo hoje mesmo, no domingo, mas é que aconteceram, sim, uns problemas técnicos aqui. A gente, por segurança, para não ficar sem a apresentação dos nossos estudos, estamos aqui, então, gravando para que fique tudo certinho nos conformes. Espero que vocês compreendam e generosamente nos ajudem, deixando os comentários. Então, eventuais perguntas que poderão surgir, que vocês colocariam lá no chat, se puder também colocar aqui para nós após a descrição do vídeo, nós agradecemos. Então, portanto, hoje é domingo, 19 de junho de 2022, estou aqui ao lado do Lauro, e antes de passar a palavra, como dito, pedindo a vocês que nos apoiem, fazendo uma assinatura solidária no www.institutorevelare.org.br/assinatura, nos acompanhem também na mesma página, lá na abinha Revista, onde você também pode buscar baixar os exemplares aí das revistas para poder fazer as suas investigações. Estamos no Facebook, o nosso endereço é o @Revelare Instituto. Estamos também com esse canal de diálogo, que é o Fale Conosco, @institutorevelare.org.br. E agora eu tenho a honra de passar a palavra para o meu companheiro Laurinho, para a gente falar um pouquinho do espírito batedor de Berg-Zabern. Seja bem-vindo, Laurinho, obrigado pela disponibilidade de gravar esse vídeo um pouco mais cedo. Beto, olá, tudo bem com você? É uma honra, é um prazer enorme estar aqui ao seu lado aqui para gravar esse vídeo. Como você bem colocou, né? Por precaução, é melhor a gente antecipar para não ser pego aí de surpresa, né? E acabar ficando aquele horário vazio, né? O horário já tão bem definido pelo canal. E quero aqui, antes de a gente começar, desejar que os bons espíritos possam estar com todos nós, com todos vocês, você que está nos assistindo agora, esteja onde você estiver, que os bons espíritos possam estar ao lado de cada um de vocês e nesse instante, nesse momento, nos inspirando. Beto, quero lembrar aqui também, você fez um breve resumo aqui, que esse menino, quando ele está no estado sonambolizado, no estado sonambúlico, demonstra, né, que ele tem uma ascendência moral sobre esse espírito, ele dá ordens para o espírito. Então, o espírito obedece conforme o menino deseja. E já quero ir direcionando vocês, pessoal, a todos nós, para que a gente nos socorra em qual obra, para que a gente vá compreender esses fenômenos. Livro dos Médiuns,
O capítulo que vai tratar, né, das manifestações físicas, se eu não estiver enganado aqui, eu posso conferir já já, o capítulo 5. O livro A Gênese, nós vamos encontrar dentro do capítulo dos fluidos, explicações, né, que vão nos colocar melhor compreender esses fenômenos aqui nos quais a gente está trabalhando. Beto? Muito bom, Laurinho. É isso aí. Então já vamos passar para o nosso compartilhamento aqui e fazer a leitura e em seguida comentários. Então, como a gente mencionou, o espírito batedor de Bergen-Zabel, terceiro artigo, é fruto da brochura do Sr. Blank, redator do jornal de Bergen-Zabel, que, conforme a nota de Allan Kardec, nós devemos a cortesia de um dos nossos amigos, o Sr. Alfred Pirroux, empregado da administração dos Correios, a tradução dessa interessante brochura. Ah, que interessante, então quer dizer que não foi o Kardec quem foi o tradutor, né, Laura? Acho que em algum momento talvez a gente tenha até mencionado isso, né? Vamos então para os fatos. Continuamos a citar a brochura do Sr. Blank, redator do jornal de Bergen-Zabel. Os fatos que vamos relatar ocorreram de sexta-feira 4 a quarta-feira 9 de março de 1853. Nada semelhante se produziu. Nessa época, Philippine não mais dormia no quarto que conhecemos. Seu leito havia sido transferido para a peça vizinha, onde ainda se acha presentemente. As manifestações tomaram um caráter tão estranho que é impossível admitir a sua explicação pela intervenção dos seres humanos. Aliás, são de tal modo diferentes das que haviam sido observadas anteriormente que todas as opiniões iniciais caíram por terra. Sabe-se que no quarto onde dormia a mocinha, as cadeiras e os outros móveis muitas vezes eram derrubados. As janelas se abriam com estrondo sob golpes repetidos. Há 5 semanas, ela permanece no quarto comum, onde desde o princípio da noite até a manhã seguinte há sempre uma luz. Pode-se, pois, ver perfeitamente o que ali se passa. Eis o fato observado sexta-feira, 4 de março. Philippine ainda não estava deitada. Se achava no meio de algumas pessoas que conversavam com o espírito batedor, quando, de repente, a gaveta de uma mesa muito grande e pesada, que se encontrava na sala, foi puxada e empurrada com um grande barulho e com uma impetuosidade extraordinária. Os assistentes ficaram fortemente surpreendidos com essa nova manifestação. No mesmo instante, a própria mesa começou a se movimentar em todos os sentidos, avançando em direção à lareira, perto da qual estava sentada a Philippine. Por assim dizer, perseguida pelo móvel, viu-se obrigada a deixar o seu lugar e correr para o meio do quarto. Mas a mesa se voltou nessa direção e se deteve a meio pé da parede. Colocaram-na em seu lugar costumeiro, de onde não se mexeu mais. Entretanto, as botas que se encontravam debaixo dela, que todos puderam ver, foram jogadas no meio do quarto com grande pavor das pessoas presentes. Uma das gavetas recomeçou a deslizar nas corrediças, se abrindo e se fechando por 2 vezes, de início muito vivamente, e depois de forma cada vez mais lenta. Quando estava completamente aberta, acontecia de ser sacudida com estrondo. Deixado sobre a mesa um pacote de fumo, mudava de lugar a todo instante. As pancadas e arranhaduras eram ouvidas na mesa. Philippine, que então gozava de excelente saúde, achava-se no meio das pessoas reunidas e de forma alguma parecia inquieta com todas essas estranhezas, que se repetiam todas as noites, desde sexta-feira. Domingo, porém, foram ainda mais notáveis. Por várias vezes, a gaveta foi puxada e empurrada com violência. Depois de estado em seu antigo dormitório, Philippine voltou subitamente, foi tomada de sono magnético e se deixou cair numa cadeira, onde por várias vezes foram ouvidas as arranhaduras.
Suas mãos se apoiavam sobre os joelhos e a cadeira ora se movia para a direita, ora para a esquerda, ou para frente ou para trás. Se viam os pés dianteiros da cadeira se erguerem, enquanto a cadeira balançava num equilíbrio impressionante sobre os pés traseiros. Tendo sido levantada para o meio do quarto, se tornou mais fácil observar esse novo fenômeno. Então, a uma palavra de ordem, a cadeira girava, avançava ou recuava, mais ou menos depressa, ora num sentido, ora no outro. Durante essa dança singular, os pés das crianças arrastavam-se no chão, como se estivessem para os pés da criança, desculpe, arrastavam-se no chão como se estivessem paralisados. Por meio de gemidos e levantando a mão à fronte diversas vezes, dava a entender que estava com dor de cabeça. Depois, despertando de repente, pôs-se a olhar para todos os lados sem compreender a situação. Seu mal-estar a havia deixado. Ela se deitou, então as pancadas e arranhaduras antes produzidas na mesa fizeram-se ouvir no leito com força e de maneira divertida. Pouco antes, tendo uma campainha produzido sons espontâneos, tiveram a ideia de prendê-la à câmara. Logo se pôs a tocar e a balançar. O que houve de mais curioso nessa circunstância foi o fato de a campainha permanecer imobilizada e em silêncio quando a câmera levantada e deslocada. Por volta da meia-noite, todo o ruído cessou e a assistência se dispersou. Na segunda-feira, à noite, 15 de maio, prenderam ao leito uma grande campainha. Imediatamente fez-se ouvir um barulho desagradável e ensurdecedor. No mesmo dia, ao meio-dia, as janelas e a porta do quarto de dormir foram abertas, mas de maneira silenciosa. Devemos dizer também que a cadeira em que se sentava Philippine na sexta-feira e no sábado, levada pelo Sr. Sanger para o meio do quarto, lhe pareceu muito mais leve que de costume. Dir-se-ia que força invisível a sustentava. Querendo empurrá-la, um dos assistentes não encontrou a menor resistência. A cadeira parecia deslizar-se por si mesma no assoalho. O espírito batedor ficou em silêncio durante 3 dias, quinta, sexta e sábado da Semana Santa. Somente no domingo de Páscoa, os golpes recomeçaram imitando os sons de sinos. Eram ritmados e compunham uma área. No dia 1º de abril, mudando de guarnição e puxadas por uma banda de música, as tropas deixaram a cidade. Ao passarem diante da casa do sengeiro, o espírito batedor executou no leito à sua maneira o mesmo trecho que era tocado na rua. Algum tempo antes, haviam escutado no quarto como que passos de alguém como se estivesse jogado a areia no assoalho. Preocupado com os fatos que acabamos de relatar, o governador do Palatinado propôs ao Sr. Sanger internar a filha numa casa de saúde em Frankenthal. Proposta aceita. Sabemos que em sua nova residência a presença de Philippine deu origem aos mesmos prodígios de Bergsaber, o que os médicos daquela cidade, tanto quanto os nossos, não puderam determinar a causa. Além disso, estamos informados que somente os médicos têm acesso à mocinha. Por que tomaram essa medida? Nós o ignoramos e não nos permitimos censurá-la, porém, se o que lhe deu causa não for o resultado de alguma circunstância particular, pensamos que deveriam deixar entrar perto da interessante criança, se não todo o mundo, pelo menos as pessoas recomendáveis. Pois tem uma nota aqui do Kardec, Laurinho, uma observação. Ele vai dizer assim: só tomamos conhecimento dos diferentes fatos aqui expostos pelo relatório que deles o Sr. Blank publicou. Entretanto, uma circunstância acaba de nos pôr em contato com uma das pessoas que mais se distinguiram nesse caso e que, a respeito, houve por bem nos fornecer documentos circunstanciados do mais alto interesse. Por meio de evocação, obtivemos igualmente explicações bastante curiosas e muito instrutivas desse espírito batedor, dadas por ele mesmo. Como esses documentos nos chegaram muito tarde, adiaremos sua publicação para o próximo número. Então vai ter um 4º artigo aí, né, Laurinho? Passo para você. Temos né, nesse relato aqui, desse último artigo aqui, como os demais, então nós temos a explicação, por exemplo, das gavetas abrindo e se fechando, da mesa percorrendo pelo salão, né, o sino tocando, a cama mexendo, a cadeira se reclinando, além da menina entrando no estado sonambúrico.
Quando descreve, né, no momento em que ela entra nessa crise, né, de sonambulismo, ela apresenta sentir dores de cabeça. E é interessante que ontem, no estudo do livro dos médiuns, nós passamos, né, no quadro sinótico, por essa observação. Aqueles médios suscetíveis que sentem quando né, ele tem essa fragilidade, quando os fluidos do espírito que não são bons acaba perturbando-lhe o organismo físico. E Kardec recomenda, muito raramente deve se ocupar essas pessoas, esses médiums, deve se ocupar da mediunidade, porque isso pode causar danos gravíssimos ao sistema nervoso. Quando ele relata que a menina pôs a mão na cabeça, na testa, parecia sentir dores de cabeça, me lembrei desse fato. Vamos lembrar que esse espírito batedor de Bergzabem é um espírito de ordem inferior, pois que ele provoca os fenômenos. E a menina, ao despertar, ela não lembra, ela não sabe do ocorrido, né? E parece que está tudo bem com ela. Então, é um ponto que me chamou a atenção. E os fenômenos beta, pessoal, que é aquilo que a gente vem estudando no livro dos médiuns. A gaveta abre e fecha. Então, o espírito pega com a mão a gaveta, ele usa de suas mãos para abrir e fechar a gaveta. Kardec indagou isso lá atrás no livro dos médiuns. Ora, pensávamos que o espírito usava os braços para lançar os objetos. E aí vem a explicação, então, de Erasto, dizendo, não, o espírito, ele impregna o objeto com os fluidos, combinado, fluido dele, né, fluido do seu perispírito, com os fluidos do médium, combina esses fluidos, envolve, satura o objeto, o móvel em questão, dá uma vida momentânea, fictícia, e essa vida momentânea, esse objeto, obedece à vontade do Espírito, né, a impulsão que o Espírito quer dar. Então, a explicação fica clara para nós. E podemos pegar tudo isso, essa teoria, e levar para todos os fenômenos. O sino tocando, né, a cadeira se reclinando, aí vem os sons, né, de áreas, de objetos, de musicais, tudo isso a gente já trabalhou. Aí o que vai me chamar a atenção aqui é a questão religiosa do espírito. Vamos lembrar que no momento passado, o menino faz uma oração, o espírito silencia, o espírito quieta. Veja, o espírito ficou, então, quarta, quinta e sexta, né, Beto? Ele ficou em silêncio. Eu vou especular aqui dizendo assim, como era quarta, quinta e sexta santa, então o espírito respeitou essa data, né, religiosa para os cultos religiosos, para as doutrinas, por exemplo, a Igreja Católica, e silenciou. Tanto é que depois, se eu não me engano, no domingo de Páscoa, ele retoma novamente, ele, né, faz acontecer os fenômenos novamente. Então, é um artigo muito interessante. Eu não tenho muito a me estender nele, embora ele é muito rico, mas sempre buscando no livro dos médiuns a explicação para tudo isso aqui, Beto. Não, interessante você mencionar isso, né? Para a gente não se esquecer que o espírito desencarnou e ele não dá um salto, né? Ele não chega lá, ele vira um espírito espírita ou, né, qualquer uma outra coisa, ou muda de convicção, né? Ele mantém as convicções. E ele está vinculado muito a essa questão da banda, né? Porque também nos outros artigos lá, a gente percebeu isso. A gente não sabe aqui se, em razão da tradução, num momento foi menino, no outro momento foi menina, porque a gente acaba não tendo essa explicação. O que a gente teve foi uma nota, né, que chamou atenção para isso num outro momento. Eu queria, Lauro, perguntar para você o seguinte: me ocorreu aqui que o Sr. Home, né, produzia muitos desses tipos de fenômenos, os quais são relatados aqui, de coisa que subia, que ia para um lado, que ia para outro, que vinha até ele, etc. E aqui a gente percebe, como você mesmo falou, né, o espírito impregna os objetos e tudo mais e tal,
e aí o fenômeno acontece. Então, ali ele está usando a mediunidade da criança, né? Já o senhor Romulo poderia dizer o mesmo, mas eu não sei, eu queria te ouvir um pouquinho para saber, assim, de fato, assim, se há diferenças, nuances, ou se também com o senhor Rome também havia também a presença dos espíritos e há ele também, né? Porque imagino, não saberia dizer aí, até porque a dúvida me ocorreu agora, quando criança, o senhor Rome levantava a mão, o objeto vinha até ele, né? Dá uma impressão de um magnetismo, né? De atrair a coisa. Mas a gente sabe que o movimento e perder o peso e etc., os objetos precisam ser preparados, né? Então, não sei se de repente eu estou trazendo à lume aqui uma questão até mais complexa, mas queria saber se você poderia comentar a respeito, né? Entre um e outro, essa criança e os fenômenos aí, o que chama a sua atenção, ou se eu estou complicando aqui, se de repente são as mesmas coisas, os mesmos fenômenos, me chamou a atenção que com o seu Home a gente teve descrições de fenômeno de uma maneira diferente, né, Laura? Sim, Beto, bem observado, principalmente na questão da leveza, né? De tirar o peso do objeto, e a gente vai estudar isso, então, lá nos fenômenos de aporte, de transporte e invisibilidade, a gente vai estudar isso. Tem aquele caso da menina que ela sofria, por assim dizer, aquela transfiguração, tendo ali, né, a aparência do irmão, ganhando em altura e em peso. Então, ela foi observada por um médico que a mediu enquanto ela estava normal, e depois, quando ela estava transfigurada, e a pesou também. E houve ali diferença de altura, de massa, né, de corpórea e de peso. Então, bem interessante. Beto, o fenômeno, ele é o mesmo, né? Não há o espírito sintonizando, criando uma afinidade com os fluidos, então, por isso ele encontra nessa menina ou menino, né? A gente não sabe bem ao certo, e no senhor Rome é a mesma história em qualquer outro médium. O que difere é como o espírito vai usar isso, sabe, Beto? Não tem uma regra assim, o espírito A, ele vai desenvolver um fenômeno, movimentar uma cadeira da mesma forma que o espírito B. Vai muito do conhecimento do espírito, da disponibilidade de fluido, da capacidade, né, que esse médium tem em disponibilizar fluido, a simpatia, a relação de afinidade entre ambos, desencarnado e encarnado, tudo isso tem que levar em consideração. Mas o fenômeno, de regra geral, ele é o mesmo, a teoria. Agora, a forma da aplicação, ela é muito variável, vai muito de acordo. A gente tem aquela história daquela menina que estava sendo agredida por uma senhora e que ela, correndo de medo, de repente o sino toca sozinho lá, né? Então, a menina, ela era uma médium que inconsciente, uma médium natural, se é que seja ela a médium, né? Levando em consideração que possa ser ela a médium. Enquanto no caso do senhor Home, ele é facultativo, ele tem conhecimento. E essa criança passou a ter conhecimento, mas antes disso, né, quando os fenômenos eram observados e ninguém sabia explicar, não entendia bem. Então, era como se fosse algo desconhecido mesmo. Beto? Então, aí nesse ponto aqui também, a gente falar um pouquinho de lucidez sonambúlica e não, né? Você poderia comentar, porque ele vai dizer assim, ó, depois dos eventos, né? A criança se desperta de repente, põe-se a olhar para todos os lados, não compreende a situação. Seu mal-estar havia deixado, né? Então, a minha pergunta é o seguinte: se ela não entende, o que nós estamos falando aqui? Ela não entende o fenômeno, ela não está percebendo o que aconteceu. A minha pergunta é nesse sentido. Ela possui lucidez sonambúlica ou não? Nós não podemos afirmar que ela possui lucidez sonambúlica, Laurinho. Beto, lucidez sonambúlica, vamos pegar o senhor Vezi, Vezi, que ele era, segundo Kardec, um excelente médium sonambúlico.
Então, ele entrava num estado, né, uma crise sonambúlica. Então, o espírito se comunicava, falava, ele reproduzia tudo aquilo que o espírito estava comunicando. Então, ele é um sonâmbulo lúcido. Por quê? Porque ele traz com clareza tudo aquilo que o espírito está dizendo. Porque ele é o repórter do espírito. O espírito não fala por intermédio dele. O espírito fala e ele replica o que o espírito está falando. Ele pode descrever as coisas em torno de si, né, com lucidez total. Então, ele é um sonâmbulo lúcido. Quando ele sai da crise sonambúlica, ele não lembra do que ocorreu, porque o sonambulismo tem essa característica. O sonâmbulo não lembra, depois que ele sai da crise, né, do fenômeno, ele não lembra do que falou, do que viu. No caso dessa criança, tudo leva a crer que não tinha essa lucidez. Ela ficava perturbada, não tinha ali um esclarecimento claro do que estava acontecendo, né? É um caso muito típico de fenômeno de efeito físico mesmo. Por exemplo, quem for ler a obra Fatos Espíritas, de William Crookes, que observou esses fenômenos, inclusive acompanhou Kate King, espírito, né, nos fenômenos de aparição tangível, vai perceber que em algum momento a médium, a sonâmbula, ela entrava num estado tal de sonambulismo que era quase em morte mesmo. E quando ela saía daquele estado sonambúlico, ela não se recordava de nada do que havia acontecido, ela não dava descrição nenhuma do que viu, então ela era completamente uma sonâmbula natural, ela não tinha lucidez nenhuma. E lembrando que, né, quanto mais profundo o estado de sonambulismo, mais desgastes físico a pessoa, o médium, sente, né? Então, o estático, por exemplo, o estático, Kardec vai dizer, olha, estático tem que ter reservas com o que ele diz que está vendo, mas ele é lúcido, porque ele está descrevendo o que ele está vendo, sabe, Beto? Ele dá detalhes do que ele está vendo, errado ou não, mal interpretado ou não, mas ele dá detalhes. Isso é um sonâmbulo lúcido. Mas quando ele volta, quando ele, como eu disse, ele sai desse sonambulismo, ele não lembra de nada. Isso caracteriza o sonambulismo. Se ele lembrar, ele fala, eu lembro, tal, não é sonambulismo. Porque sonambulismo, nós vamos ver no Livro dos Espíritos, a pessoa fica como um móvel, o corpo físico fica como um móvel, inerte. E o espírito vai usar esse corpo, né, o espírito dele mesmo, como se fosse uma mesa, como se fosse um objeto qualquer, dando ordens e o corpo vai obedecendo. Então, por isso que quando desperta, não lembra de nada do que aconteceu. Não sei se eu te respondi, Beto. Não, ótimo, isso mesmo, acho que foi excelente. Por final aqui, Laurinho, uma outra coisa que eu queria que você falasse aqui é sobre essa questão que se coloca no artigo. Diz assim, Filipine voltou subitamente, ela sai de um lugar e volta para outro, né? Ela está acordada, aí de repente ela é tomada de sono magnético. Aí uma questão, né? A gente fala aqui também sobre magnetismo, sobre no processo de passe, né, que é o passar as mãos, para fazer com que a pessoa então entre em estado de sono para entrar no sono magnético. Então, o Mesmer usava o passe para essa finalidade, né? Eu diria, né, como se fosse hipnotizar, né? Para que ali vá caindo no estado de sono magnético. Então, esse que eu mencionei, ele é um sono magnético provocado pelo magnetizador. Ele coloca o outro em estado de sono, né? E esse aqui foi tomada de um sono magnético. Então, assim, é o espírito que coloca? É a própria pessoa? É um cansaço? Como é que está acontecendo esse fenômeno, Laurinho? Então, como toda mediunidade, ela tem relação, né, total, vamos assim dizer, com o aparelho fisiológico, o corpo físico, no caso da criança aqui, é o espírito estando sintonizado, né, com os fluidos combinados,
esse corpo da criança tem essa predisposição, então o espírito induz, pela vontade dele, a esse estado sonambúlico, a criança entrar nesse estado sonambúlico. Então, os espíritos usam essa técnica, né? Por exemplo, de novo, voltando a Kardec, quando Erasto vai falar sobre os inimigos do espiritismo, né? Aquele plano que está se formando para poder invadir o movimento, a doutrina de dentro para fora, o médium, ele entra no estado sonambúlico, que é provocado pelos espíritos, e começa a falar 1 hora direto. De repente, esse médium, ele desperta, pergunta o que está acontecendo, Kardec explica, novamente ele entra de novo no estado e retoma a sua palestra. Né? O espírito retoma a palestra. Então, sempre nesse caso, é o espírito provocando o fenômeno. E você bem lembrou, podemos induzir uma pessoa, um magnetizador, induzir uma pessoa, se ela tem essas características, a essa crise sonambúlica, Beto. Então, Lauren, para a gente encerrar de fato, né, no finalzinho, só um dado curioso aqui, né? O Kardec, ele vai dizer que os médicos daquela cidade, outros médicos, não conseguiram determinar a causa desse fenômeno, né? Natural, a gente sabe por que não, porque na prática é um fenômeno mediúnico, um fenômeno com participação de espírito, e que é preciso estudar desse ponto de vista. A gente sabe que a ciência tradicional não coloca nos seus exames o elemento espiritual, ela só percebe uma parte, que é o elemento material, né? E aí o governo, né, prefeito, governador, sei lá, imagino ali, o governo deve ser prefeitos, né, ali, alguma coisa nesse sentido, ou semelhante a isso, né, meio que pede, aconselho não, tá meio que determinando, né, porque não entende, tá, é doida, vamos internar numa casa de saúde. A proposta foi aceita, né, os médicos investigaram, e o que eu acho de curioso é essa questão, né, internou e não permitiu ninguém visitar a criança. A criança ia ficar isolada. Kardec, ele comenta, né, que se resolveu internar, ele não vai censurar, mas ele acha que mais pessoas deveriam estar visitando a criança, né, essa interessante criança, para que algumas pessoas, né, recomendáveis pudessem estar ali ao lado, né? Então, achei interessante essa parte que o Kardec não censurou internar, né? Mas ele acha que a criança não deveria ser colocada ali, segregada, né? E eu achei interessante porque eu acredito que ele deva estar respeitando a família, os tutores, os responsáveis, né? Porque se ao que nos parece de fato é espírito, e ele até dá na nota, ele vai dizer que vai evocar, eu acho que não está correto não, assim, internar em casa de saúde, né? Qual que é a sua opinião para a gente poder encerrar esse encontro, Laurinho? Então, né, Beto, levando em consideração que Kardec diz que, né, esse ocorrido foi em 1853. Vamos lembrar que Kardec teve, né, a aproximação com esses fenômenos em 1854. Então, vamos dizer aí quase um ano ou um ano. Então, até ali, ninguém entendia nada daquilo, tentavam criar teorias, aí o fenômeno, de repente, tomava um outro curso, aquela teoria ia por terra abaixo, por água abaixo, e começaram, e aí entra, né, com certeza vai ter intervenção aqui, com certeza eu estou conjecturando de novo, intervenção da igreja, dizendo que é fenômeno diabólico, e que aí o materialista dizendo que tudo é produção da matéria, né, então, quer dizer, todo mundo vai querer dar o seu palpite. Eu penso, Beto, que se esse ocorrido, se tivesse acontecido, já com o espiritismo em andamento, né, já com os estudos, talvez a pessoa teria procurado melhor se instruir acerca desses fenômenos, né, se ela tivesse ouvido falar de espiritismo. E aí eu penso também
que o próprio Kardec poderia ser esse que diria, não, a criança ela não é louca, a criança não tem nenhuma doença patológica. Esses fenômenos todos vão se explicar no campo da ciência, da metafísica, né? Nós vamos da ciência espírita. Eu penso que faltou isso. Eu não sou de acordo também, hoje, né, com o conhecimento que a gente tem. Mas a gente tem que levar em consideração que as pessoas eram leigas, né? Então, pensaram assim, poxa, isso está criando um auê danado na cidade, um burburinho. Vamos abafar esse negócio. Eu penso que foi esse o recurso que a autoridade da cidade aí, do município, tomou como decisão para evitar maior barulhão. Vamos lembrar daqueles convulsionários que a autoridade teve que ir lá e dar um basta, porque pessoas estavam indo lá para o túmulo do Abade lá, todo mundo entrava numa crise de convulsão. A autoridade teve que ir lá e mandar todo mundo vazar, falar, vamos, e aí o fenômeno cessou. Por quê? Porque quebrou aquela cadeia, né, de influência, a influência fluídica, de indução, uma série de coisas. Eu penso que pode estar relacionado um pouco a isso, viu, Beto? Com certeza. Mas apenas me chamou a atenção essa questão do Kardec não ir firme, né? Por um outro lado, olha, sugeriram internar numa casa de saúde para que os médicos examinassem lá para ver se não tem nenhuma causa patológica ou se a criança realmente não está sendo, né? Não está sofrendo, né? Até porque nesse caso aqui ela relatou uma dor de cabeça durante o fenômeno, né? Enfim, talvez foi algo, o cuidado, né? Kardec não censurou ter cuidados, né? No próximo encontro, Laurinha, a gente vai conversar um pouquinho a respeito de conversas familiares de Além Túmulo, Tambor de Berezina, que tem 67 questões. Eu tenho a impressão que a gente não encerra em um único encontro, porque tem um texto, né? Tem observações do Kardec ao final, e tem algumas observações durante os questionamentos também, né? Então, são 67 questões, a gente vai tentar examinar num próximo encontro aqui. Queria agradecer a Deus, aos bons espíritos, por mais essa oportunidade, a você, Laurinho, pela disponibilidade, estarmos aqui gravando esse vídeo. Mais uma vez, pedindo às pessoas que se tiverem algum comentário para enriquecer aqui esse nosso encontro, alguma coisa que chamou atenção e etc., vocês coloquem aqui após a descrição do vídeo para nós. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. E eu encontro vocês, assim como o Lauro, no próximo vídeo. Devolvo para você, Laurinho. Obrigado, Beto. E lembrando que amanhã, segunda-feira, dia 20, às 18 horas, temos o nosso estudo continuado da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, Deus assim permitindo, estará aqui a Marisa e eu para o estudo dessa obra. Sejam todos convidados para que todos nós juntos, possamos estudar doutrina espírita, né? Então, um abraço a todos. Quero agradecer também, Beto, muito obrigado pelo convite e tenho certeza que as pessoas que realmente desejarem entender melhor esse artigo, volte dos dois artigos anteriores, leia, estude, sempre tendo em vista o Livro dos Médiuns para, se surgir alguma dúvida, não recorrer ao achismo, porque o achismo nos leva a má compreensão e aí, né, de uma coisa natural passa a ser mística, e isso não é doutrina espírita, né, pessoal? Então, abraço a todos, fiquem com Deus, nos vemos amanhã às 18 horas.